Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um programa Taíde do Episol. Espero que vocês tenham preparado e feito a carteira que a gente ensinou na aula passada. Recebi bastante foto do pessoal fazendo a carteira, fazendo o Bargello. Olha, é assim mesmo que a gente quer que as coisas sigam. Vocês fazem aí, mandam pra gente. A gente sempre, o que puder também compartilhar, a gente vai estar divulgando o trabalho de vocês também, tá bom? Hoje a gente está entrando com um quadro novo no programa, no finalzinho eu vou apresentar ele pra vocês. A gente tem estreia também hoje. Hoje a gente está começando a trabalhar com uma FAF nova. A gente está trabalhando hoje com a Ambition 1.0. É uma máquina que eu vou especificar para vocês durante as aulas que vão vir. A gente vai fazer também um vídeo só falando sobre ela, mas tem bastante coisa nova. E para começar o nosso programa, quero convidar vocês a se inscreverem no canal, compartilhar e curtir os nossos vídeos. Aqui embaixo vai ter o botão inscrever-se. Se inscreva lá, ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, uma aula nova, você vai receber uma notificação, tá bom? E hoje, para começar, eu quero falar para vocês de um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1. E fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Não quero estender mais ele, só quero falar a respeito disso. Quando a gente pensa em mandamentos, a gente pensa lá nos 10 mandamentos ou no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não. Quando Jesus foi questionado sobre quais mandamentos deveriam guardar, ele falou o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não que isso invalide os demais mandamentos, porque o próprio Jesus disse que ele não veio para invalidar a lei, ele veio para confirmar ela. Mas quando a gente ama o próximo como a gente ama a nós mesmos, a gente automaticamente cumpre todos os demais mandamentos de uma forma só, como a gente fala, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, automaticamente nos faz cumprir todos os demais mandamentos. Então, guarde sempre os mandamentos de Deus, analise sempre as Escrituras, porque é nelas que a gente tem a vida eterna. Ela nos fala da vida eterna, tá bom? Gente, hoje eu trouxe uma aula para vocês, eu vou até ler aqui o comentário que foi no YouTube que chegou para mim, da Helenice Gomes da Silva. Ela pediu para que a gente fizesse aqui um vídeo só falando sobre acabamento de pano de prato. Hoje eu vou falar para vocês sobre acabamento e 2 formas de a gente fazer o acabamento, a forma reta e a forma com recorte, tá? O que eu tenho aqui na mesa? Eu tenho deixa eu só livrar aqui para poder mostrar com mais facilidade. Eu tenho aqui, ó, 2 faixas de tecido. Eu tenho uma faixa de tecido de 11 centímetros, deixa eu virar para esse lado aqui, para vocês enxergarem melhor. Ela tem 11 centímetros pelo comprimento do meu pano de prato. Isso aí pode ser um pano de prato, pode ser um caminho de mesa que você vai colocar nas 2 pontas, então vai variar de acordo com a peça que você tem aí. E eu tenho uma segunda faixa que eu já cortei e já passei ela a ferro, de 3,5 pelo comprimento também do meu pano de prato, ou caminho de mesa, ou toalha de mesa. Isso aí, esse acabamento você pode usar ele em qualquer superfície, toalha de mesa, pano de prato, caminho de mesa, toalha de rosto, de banho, você pode utilizar ele à vontade, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 faixas, essa que está aberta e essa que está dobrada, ok? O que eu vou fazer? Eu vou deitar, na verdade, essa faixa dobrada com a lateral dobrada, deixa eu abrir aqui, ó, com a lateral que está dobrada, eu vou deixar rente à borda e eu vou posicionar bem certinho uma sobre a outra, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou passar uma costura a um pezinho de máquina, de fora a fora, deixa eu só puxar o pedal aqui, de fora a fora, aqui ó, baixo meu pezinho, baixo a agulha, e vou passar com o pezinho de máquina mesmo, ó. Não regulei, não direcionei a agulha mais para a direita. Ó, venho costurando. Aqui a máquina tem um botãozinho que a gente seleciona aqui, ó, que se eu quiser eu posso deixar a agulha baixada. Eu clico nele, acende uma luzinha, ó. Quando eu clico, acende uma luzinha e a agulha sempre vai parar dentro do tecido. Ó, venho costurando. Puxar a máquina um pouquinho pra cá, que ela tá um pouquinho distante de mim.
terminei. Tiro aqui, corto aqui na lateral. E eu vou ter essa peça costurada de fora a fora. Já limpo isso aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou direcionar essa parte que ficou, essas três margens de costura, pra dentro. Eu vou virar ele aqui, ó. Eu gosto de fazer sempre assim. Eu direciono primeiro a mão, depois eu vou lá e passo ele a ferro, ó. Eu venho, direciono. Ó, bem certinho. Depois eu vou lá e passo ele a ferro, tá? Eu já tenho um aqui adiantado, que ele aqui, nesse caso, eu fiz ele com recorte. Ah, como que a gente faz ele com recorte? Na nossa loja virtual, a gente tem alguns moldes, ó, pra acabamento. Esses moldes, eles não são aqueles convencionais que a gente está acostumado. Esses moldes aqui, eu desenvolvi eles da seguinte forma. A gente só tem metade do nosso risco. Por quê? Porque são 5 modelos. Aqui em cima da mesa a gente tem os 5 modelos. Esses modelos conversam entre si. Primeiro, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Deixa eu achar o que a gente riscou aqui. Aqui, esse aqui. Ó. Primeiro aqui, ó. Eu risquei ele aqui. Deixa eu tirar do lado. Ó. Eu risquei ele aqui. Risquei ele, virei e risquei do outro lado. Só que eu poderia fazer o seguinte, riscar um lado assim, vir aqui, no final dessa parte, encaixar um outro desenho e continuar ele de uma outra maneira. Ou jogar 2 hastes dessa pro meio, vir aqui, fazer 2 desse para um lado e 2 desse pro outro. A gente fez uns cálculos meio por cima aqui, esses tempos atrás. Com essas 5 réguas, a gente consegue fazer pelo menos 200 modelos de barrados diferentes. Pelo fato de uma lateral conversar com a outra e vice-versa. Só numa régua, misturando aqui os lados, a gente consegue pelo menos 10 barrados. Então essas réguas a gente vai ter disponível lá na loja virtual, é só acessar. O endereço está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Vocês vão ter elas lá e tem uma promoção, tá bom? Na compra de 4 vocês ganham uma. Então comprou 4 réguas, a quinta é de graça, tá bom? Mas o meu aqui no caso eu já risquei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu limpar a mesa. Ó, eu vou vir aqui no avesso do pano de prato. Ó, e vou posicionar direito do meu barradinho sobre o avesso. Tá? O que eu posso fazer também, ó? Eu posso vir aqui, dobrar o meu pano. Vou achar o meio dele. Ó, marco aqui o meio. E o meio do meu barradinho já tá vincado, ele tá bem aqui, ó. E vou posicionar bem certinho, meio sobre meio. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir, vou alfinetar, principalmente os cantos. Aqui, ó. E vou lá pra máquina. Agora, como que a gente vai fazer? Aqui é o seguinte, eu vou vir costurando bem em cima da linha riscada, ó. Bem devagarzinho, eu faço a curva, ó, com as 2 mãos, deixa eu ver pra vocês enxergarem. Faço a curva, venho. Quando chegar no cantinho, ó, pode virar o mancal da máquina a mão mesmo, pra fazer ele bem preciso aqui, ó. Deixa eu virar. Viro aqui. E vou de novo, ó. Venho. Eu gosto de fazer essa costura bem devagar, pra que fique bem certinho. Os cantos, os arredondados, não fica aquela coisa com pontas, aquilo meio bicudo, sabe? Fica feio. Ó, paro. Vou fazer essa parte do meio que é a maior. Faço bem certinho em cima da linha. Gente, vocês estão percebendo que máquina mais gostosa para costurar? Ela é silenciosa, ela é bem macia. Ó. E tá vendo aquele recurso da agulha? Toda vez que eu paro, ó, a agulha para sempre lá embaixo. Venho. E agora eu vou fazer aqui a última costura. Tiro da máquina. Aí eu vou desalfinetar ele aqui, ó. Tirei o alfinete. Aí eu vou virar ele pelo direito e vou ver o que sobrou de rebarba, tanto aqui quanto aqui. Vou pegar a régua e o cortador
vou tirar isso aqui fora. Ó, venho. Tiro de um lado. Venho. Tiro do outro lado. Bem justo, bem rente ao pano de prato aqui, ó. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vão lá no avesso de volta. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aquela canetinha minha, que tá aqui atrás. Dessa lateral pra cá, eu vou encontrar na minha régua 1,5 cm da lateral, ó. Então, daqui até aqui eu tenho meio, até aqui 1, até aqui 1,5. Essa linha grossa que pega na minha régua de fora a fora, eu vou posicionar ela bem na lateral aqui, ó. E vou fazer um risco a 1,5 cm da borda. Fiz isso de um lado, vou fazer isso do outro lado. Ó, bem certinho, bem justo. Aqui. E risco. Eu gosto de fazer um risquinho lá no pano de prato para eu saber até onde eu vou, tá? Venho aqui de novo na máquina. Venho aqui, ó, e aqui eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de começar essa costura aqui em cima, mas do meio. Então eu venho aqui, ó, eu baixo a agulha aqui no meio, baixo meu pezinho, e aí eu já começo fazendo um retrocesso, ó. Quando der um ponto fora do barradinho, solto do retrocesso, peraí, solto do retrocesso e já volto costurando. Ó, chegou aqui embaixo, de novo, e termino de um lado. Faço isso do outro lado também, viro aqui, ó. Só que aqui a gente já começa ao contrário, a gente já começa por baixo. Ó, venho, dou um retrocesso. Venho aqui. Vou subindo. Quando a agulha der o primeiro ponto fora do pano de prato, eu paro. Ó, já dou um retrocesso. E terminei. Tiro da máquina. E aí agora vai vir a hora da gente fazer os recortes para poder virar isso pro direito. Eu queria que eu mostrasse bem aqui de pertinho, para poder mostrar como que a gente faz o corte. Aqui, ó, eu vou dar um pique com a tesoura até chegar na linha de costura, tá? Venho, corto, deixando mais ou menos uma margem de costura razoavelmente pequena. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir cortando, acompanhando as voltas. Ó, venho. E vou recortando, acompanhando aqui bem certinho. Ó, viro. Ó, de novo. E aqui em cima a mesma coisa. Venho aqui, dou um pique até chegar na linha de costura e corto aqui. Aí, feito isso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou aproveitar a tesoura e vou vir nos piques, vou vir nos cantos aqui, fazendo um pique, ó. Mas não chego na costura. Eu dou um pique, ó, deixa eu mostrar bem pertinho. Ó, eu dou um pique até chegar na linha de costura, mas eu não corto ela, tá? E dou mais um aqui. Um pique só é o suficiente em cada um. E aí a gente faz o quê? A gente vira ele pro direito. Aí a gente vem, ó, ajeitando com a mão. Depois vocês vão passar isso aqui a ferro, tá, gente? Bem passadinho isso aqui, ó. Dou a ponta da tesoura aqui. Aí na casa de vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão revirar isso aqui e com um palitinho de churrasco, uma agulha de tricô, sabe? Vocês vão ajeitando bem certinho. E aqui, ó, vocês vão ajeitando com a mão até ele ficar bem arredondadinho. Porque como o pano de prato que tá embaixo, ele tem um pouquinho de goma, que é o pano de prato da Estilotex, ele tem um pouco de goma para deixar ele mais firme. Então o que acontece? Ele é um pouco mais rijo. Então o que a gente faz? Eu pego e vou ajeitando ele devagar com a mão, com a ponta da tesoura mesmo aqui, ó. Ó, ele vai pegando mais formato e eu deixo sobrar um pouquinho do pano para trás. Eu prefiro que sobre um pouquinho do acabamento da frente para trás do que sobrar pano de prato aqui na frente, que não fica bonito. Então tá? Eu deixo sobrar um pouquinho do pano para trás. Venho e passo ele bem certinho a ferro. Eu só vou dar uma desvirada aqui para poder falar um pouquinho da bainha agora. Ó, viro aqui. Ó, ele fica dessa maneira. O recortado fica assim. O reto, eu fiz um aqui, ó, pra poder mostrar. Eu só costurei ele reto embaixo, um pezinho de máquina. Fiz a lateral. Quando revira, ele vai ficar dessa maneira
aqui. Ó, aqui eu não vou nem me ater muito, porque ele não tem muito o que revirar aqui pro direito. Mas ó, passa ele a ferro, ele fica bem certinho assim. Isso aqui ficaria, no caso, o reto. O reto não precisa de molde, tá? A gente só vai cortar o tecido utilizando a régua e o cortador, então não tem necessidade. Pra bainha, o que a gente vai fazer? A bainha é o seguinte, ó. A bainha a gente dobra essa pontinha aqui até encostar nessa parte aqui em cima. Acho que é mais fácil mostrar de perto aqui, pra gente poder mostrar onde faz a dobra. Aqui, ó. Eu vou pegar essa lateral e vou dobrar ela até encostar aqui. Eu não faço isso aqui não, ó. Depois eu vou fazer a segunda dobra, onde vai ficar reto. Isso aqui, ó. Isso vai ficar reto. Ah, mas eu não sei fazer bainha direito. O que eu faço? Eu pego e puxo um fio de fora a fora, dobro ela bem certinho pra poder fazer a bainha. Apesar que o pano já fica marcado, ó, quando a gente dobra. E aí o que eu faço? Se eu começar a bainha aqui, vai ficar essa ponta solta, né? O que eu pego? Eu giro, com a ponta do dedo, ó, eu giro ela pra dentro e ela fica assim. Tá vendo? Ela fica escondidinha lá dentro. Eu baixo a agulha de costura aqui, dou um retrocesso, volto e vou subindo fazendo a bainha. Subo, faço desse lado, faço do lado de lá, e aí eu pego e faço na parte de cima. Depois, para fechar, eu venho e rebato uma costura com uma linha da mesma cor do meu barradinho, bem aqui, ó, rente. Ou eu rebato na vala, bem em cima do vivo, ou eu bato bem na bordinha do tecido, em cima do meu tecido do barradinho. Qual que é o certo? Não teria um certo. O que eu faço aqui? Eu aproveito, na hora que eu tô caseando, eu vejo que cor de linha que tá na máquina. Se for uma linha que bate mais com o vivo, eu vou rebater isso em cima do vivo. Se for uma linha que é mais parecida ou dá certo com o barradinho, vou rebater em cima do barradinho. Então, eu aproveito a linha que tá na máquina. Na hora que eu vou fazer o rebatimento aqui da costura, eu vejo qual linha tá ali e é o que eu acabo utilizando, tá bom? Para acabamento de pano de prato, é isso. Às vezes, mais pra frente eu vou trazer uma outra sugestão de acabamento pra vocês, que é o seguinte: a gente, quando tem um desenho muito extenso no pano de prato, a gente faz um aumento nele com tecido, mas isso é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. É um outro tipo de acabamento. Acaba se tornando o mesmo, mas ele tem uma etapa a mais, tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. Hoje, pra gente deixar mais separadinhas as aulas, vamos falar falou só sobre esse aqui, tá? Então, pro acabamento de pano de prato, é isso. Não tem mais nenhum segredo. O segredo é a combinação de cor. Olhar o meu desenho, olhar o meu tecido, ver o que combina, o que não combina, tá bom? Aqui eu fiz uma outra combinação. Esse aqui, no caso, é um marrom que tem é um tecido... Esse tecido aqui é um tecido importado. Ele tem uns galinhos, ele tem nessa versão com um tom mais bege, tem uma versão dele com um tom mais puxado pro grafite. Ele é um tecido bem bonito. Eu já utilizei ele em vários projetos. E é isso. E hoje, eu comentei com vocês que a gente ia ter uma estreia no programa de um quadro, que é o seguinte: todo final de aula, eu vou sugerir pra vocês, o pessoal tem acompanhado, e principalmente pelo Instagram, eu sempre tô postando algum livro que eu tô lendo, ou alguma coisa que eu tô seguindo e tal. Então, hoje eu vou sugerir pra vocês um livro, que eu acabei de ler essa semana que passou, que é um livro da editora 34, é um livro russo, se chama O Mestre Margarida. Ele é um livro escrito pelo Mikhail Bulgakov, é um livro até um pouquinho grosso, mas é uma delícia de ser lido. Ele já entrou na minha lista ali de livros preferidos e livros que serão relidos, porque ele merece uma segunda leitura, até mais algumas. Ele é um livro que conta, ele tem um pacto fáustico nele. O Pacto Fáustico, ele conta de uma forma mais bem-humorada. Ele foi escrito durante o período da União Soviética, e ele conta, sendo uma crítica à sociedade da época, à sociedade comunista da época. O autor, ele faz uma sátira, de uma forma bem-humorada, se como Satanás tivesse vindo passear na Terra e tivesse trazido amigos junto com ele. Ali junto vem dois amigos bem peculiares, vem uma bruxa e vem um gato, que eu acho que o personagem principal, pra mim, se torna um dos personagens principais do livro. E ele é uma crítica à sociedade da época. Então é um livro que vale muito, muito, muito a pena ser lido. E como sugestão, eu vou só indicar pra vocês de novo, sempre procurem
eu não estou recebendo patrocínio nenhum por isso, mas é só sugestão mesmo para que vocês façam uma boa leitura. Livros, quando vocês forem pegar livros traduzidos do russo, peguem dessa editora, a editora 34, porque eles não traduzem de traduções, eles traduzem direto do russo. Então, o que está escrito aqui, praticamente é o mesmo que está escrito no original, então o contexto não muda, tá? Então, sempre, toda semana eu vou trazer para vocês um livro, ou um canal no YouTube, ou uma série que eu estou assistindo, que tudo acaba se tornando sendo arte. O patchwork é arte, a escrita é arte, então tá tudo ali uma coisa casada com a outra. E ler é uma das coisas que eu amo fazer, é uma das coisas que eu acabo fazendo todo dia, um pouco pelo menos. E então a partir de hoje, toda semana eu vou trazer para vocês uma sugestão. Como eu disse, de alguma coisa, uma sugestão, vamos por aí uma sugestão cultural, alguma coisa de leitura, na área de literatura, ou alguma sugestão na área de algum filme, ou uma série, ou algum canal no YouTube que que nesse momento eu tô acompanhando bastante, tá bom? Gente, quero convidar vocês, que primeiro quero agradecer aos nossos patrocinadores. Hoje eu utilizei a máquina, que a gente vai fazer, a gente durante todas as aulas vai falando um pouquinho sobre ela. Eu utilizei hoje a Ambition 1.0. É uma máquina que tem 136 pontos. Ela tem ponto caseado, pontos direcionados só para patchwork. A agulha dela vai em todas as direções. Então ela vem já com uma infinidade de sapatilhas, tá? É uma máquina robusta, a estrutura interna dela é todinha de ferro, então ela aguenta o tranco mesmo. Ela também vem com o sistema IDT. Então ela é uma máquina completa, ela tem um tamanho um pouco reduzido para quem tem espaços menores. Ela é uma máquina um pouco mais compacta. Ela também tem mesa extensora, que a gente vai estar utilizando em algumas outras aulas. Ela tem botão Start-Stop, passador de linha na agulha, sistema IDT e uma infinidade de mais recursos. Para mais informações sobre a máquina, acesse singer.com.br ou ligue 0800 702 2323. As redes sociais da Singer estão na descrição do vídeo, tá? Utilizei hoje o pano de prato da Estilotex. Todo mundo sabe que a Estilotex é pioneira nesse setor. A gente nesses panos, essa textura de pano que parece uma sarja, que é uma textura de pano que a gente já não conhecia no Brasil, é uma coisa nova por aqui, quem trouxe pra gente foi a Estilotex. Então, quem melhor que eles para falar e mostrar sobre, né? Então, eu utilizei aqui o pano deles hoje, tá? Também convido vocês a entrar no site da Estilotex, estilotex.com.br, ou aqui embaixo vai ter o telefone de contato deles e as redes sociais, tá bom? E eu utilizei também utensílios e acessórios da Casa das Máquinas. A Casa das Máquinas, como vocês sabem, é uma parceira nossa. Eles fornecem base de corte, cortador, régua, tesoura, caneta, alfineteiro, alfinetes, acessórios para máquina de costura em geral, e também eles têm uma infinidade de acessórios para FAF. Então acesse casadasmaquinascostura.com.br ou ligue 019 3232 6544 ou 3232 6054. Aqui embaixo também vai ter todas as descrições, na descrição do vídeo, todas as informações sobre WhatsApp, de vendas da Casa das Máquinas, redes sociais, tudo certinho tá lá embaixo, tá bom? E eu quero convidar vocês a acessar o meu site, que é o ataidedepesol.com.br. Lá você encontra uma infinidade de projetos de patchwork. Hoje vocês vão encontrar também as réguas que a gente utilizou aqui na nossa aula, tá bom? E sem contar também que você encontra projetos gratuitos, todas as aulas que a gente tem aqui no YouTube, os moldes estão lá no nosso site, então acesse ataidedepesol.com.br. Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente vai vir com super passo a passo, a gente vai voltar a nossa introdução ao quilting. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o quilting, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam como a sugestão da aula de hoje. Aqui nos comentários, coloque as aulas que vocês querem verem. Mandem sugestões, aquilo que você quer ver aqui no canal. Como esses dias eu assisti um canal que eu também futuramente vou sugerir para vocês. Esse canal é meu, mas pode ser um pouquinho seu. Então sugira as pautas do nosso canal, sugira as aulas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado das aulas e até semana que vem.